Nós colocamos aí tal a musiquinha de reconciliação, né, entre a presidente Dilma e o vice Michel Temer. O nosso companheiro, Luiz Fara Monteiro, está acompanhando isso de perto. Lula, é verdade que ele foi a esse encontro levando um ramalhete de rosas vermelhas? Boa noite, Heródoto. Olha, ainda é cedo para dizer se houve reconciliação, não temos informações do ramalhete. O fato é que, neste exato momento, Michel Temer está reunindo jornalistas para dar declarações sobre o encontro que teve com a presidente Dilma. Esse encontro que começou exatamente às 8 da noite. Michel Temer foi recebido pelos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, e também de José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que participaram do início do encontro. Depois, esses três ministros deixaram o gabinete da presidente Dilma e então Michel Temer ficou a sós com a presidente para colocar a limpo aí todas as diferenças, principalmente aquelas citadas na carta que o vice-presidente entregou a Dilma Rousseff há 2 dias. Michel Temer está conversando com jornalistas nesse momento, mas as informações preliminares que nós tivemos de fontes ligadas ao vice e à presidente é de que eles concordavam que pelo menos deveriam manter uma convivência pacífica, apesar das diferenças de opinião e das diferenças pessoais. Então, nós daqui a pouquinho teremos informações mais concretas, mais exatas do que foi tratado nessa reunião da presidente Dilma Rousseff. Ela chegou de helicóptero, ela viajou a Roraima hoje, a Boa Vista, onde entregou 2.900 casas do programa Minha Casa Minha Vida, desembarcou em Brasília às 18h30 e exatamente às 18h45 o helicóptero dela pousou aqui do lado do Palácio do Planalto e então ela veio para o Palácio, onde se encontrou com Temer às 8 da noite. Reforçando, Heródoto, que esse encontro durou apenas cerca de 30 minutos, ou seja, parece que não conversaram muita coisa. Heródoto. Obrigado, Lula. Até mais, obrigado. E olha, para a gente poder entender os desdobramentos da situação política do nosso país, quem está aqui conosco é o professor Aldo Fornazieri, que também é diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aldo, boa noite mais uma vez, obrigado pela genência. Bem-vindo, Aldo. Obrigado. Bom, Aldo, em que ponto nós estamos desse imbróglio político? Né? Que situação que nós encontramos nesse momento na sua avaliação? Nós estamos vivendo uma decomposição do sistema político brasileiro. Quer dizer, temos vários dirigentes políticos na prisão, temos empreiteiros, dentre os maiores do país, na prisão, agora temos também um banqueiro na prisão, o ex-presidente do Banco Pactual, e temos também um senador na prisão no exercício do seu mandato, que era líder do governo. E veja o seguinte, por exemplo, só para você ter uma ideia da decomposição do sistema, da comissão escolhida ontem para analisar o processo de impeachment da presidente Dilma, 1/3 estão sendo investigados pela Justiça. Então, essa situação dá um dimensionamento do quadro, do grau de decomposição do sistema político partidário, das relações do mundo privado para com o Estado e assim por diante. Quer dizer, sempre se suspeitava que existia uma corrupção generalizada no país. Agora, essa corrupção ela foi evidenciada à luz do dia. O outro aspecto que nós temos que chamar a atenção é o seguinte, quer dizer, nessa luta sem quartel pelo poder, ninguém está apresentando uma proposta para o futuro do Brasil. Quer dizer, se transformou numa luta do poder pelo poder. E nesse quadro todo, quer dizer, quem mais sofre é a sociedade, são os trabalhadores que estão pagando o preço do reajuste que é necessário, mas que é um reajuste que deságua sobre os trabalhadores. Agora, no ano passado nós já tivemos crises políticas, mas a impressão que eu tinha é que a crise política estava descolada da infraestrutura econômica. Havia turbulência política, mas a economia continuava funcionando. Agora parece que houve um amálgama aí, uma junção. Veja o seguinte, quer dizer, nós temos uma crise econômica que é real. E essa crise política, em grande medida, ela é completamente artificial, porque ela é uma crise que tem como pano de fundo a luta do poder pelo poder. Por exemplo, se o PSDB tivesse desistido do impeachment,
a rigor, essa crise não teria a envergadura que ela tem. Mas como todo mundo quer o poder sem propósito, sem causa, então nós temos essa luta ferrenha do ponto de vista político, que é uma luta que se dirige ao poder. Nas outras crises, também existiam alternativas. Por exemplo, na crise do impeachment do Collor, quer dizer, havia uma ampla união e, de certa forma, as forças que se colocavam a favor do impeachment do Collor, elas constituíam uma alternativa política. Agora, quer dizer, vamos imaginar que o impeachment ocorra, quer dizer, o Michel Temer ele vai ser um presidente desgastado já pela crise, quer dizer, vai pesar sobre ele a suspeição de ilegitimidade, porque aparentemente não há um fundamento jurídico para o impeachment, e a crise econômica ela vai se agravar, vai se aprofundar, nós teremos os movimentos sociais na rua. Então, essa ideia de que o Temer pode constituir um governo de união nacional, ela já nasce morta. E isso significa que nós não temos uma alternativa. Quem seria a oposição a esse governo de união nacional, caso ele viesse a ser estabelecido? Bom, em primeiro lugar, vão ser os movimentos sociais que vão radicalizar as lutas na rua. Em segundo lugar, o próprio PT. O PT ele está passando por uma profunda crise moral e ele precisa se resgatar perante a opinião pública. E nada melhor para o PT do que um impeachment marcado por uma certa ilegitimidade, mediante uma crise econômica e social grave, na qual o PT possa, digamos assim, agregar forças e criticar esse novo governo. Agora, vamos pegar uma situação assim, hipotética, mas consistente. Suponha que haja esse governo e esse governo diga a gente vai precisar da CPMF para poder, como precisa hoje, pode precisar amanhã. O PT que vem pedindo hoje a CPMF apoiaria isso lá na frente? Pode não apoiar, assim como talvez o PSDB não apoie. Porque hoje não apoia. Hoje não apoia. Como é que ele vai apoiar amanhã? Ele pode vir apoiar. Quer dizer, qual o argumento que ele pode ter amanhã? Eu acredito que não, porque em 2018 nós temos eleições. Mas até 2018 nós vamos viver como? Eu acho que vamos viver um período de crise, de agravamento da crise. E o PSDB, a outra pergunta que cabe fazer, o PSDB ele vai ingressar nesse governo tendo presente que o PMDB está construindo uma perspectiva de poder para 2018? Eu acho que não. O PSDB ele vai tentar, de alguma forma, colaborar inicialmente, mas se a crise econômica se agravar, o PSDB será o primeiro a se afastar num eventual governo Temer. Agora, você acha que há também uma perspectiva de vir por aí um sistema parlamentarista, como já se tentou no passado? Não acredito com essa nisso. promessa dizendo, olha, no parlamentarismo essas crises são mais simples de serem resolvidas do que, por exemplo, no presidencialismo? Porque tirar um presidente é um negócio muito grave. É muito grave. E por isso que eu acho que nós estamos diante de um sistema de irresponsabilidades políticas. Por quê? Porque se usa um instrumento que lhe é constitucional para transformá-lo numa luta pelo poder. Quer dizer, isso que é grave diante da proposta do impeachment. Se o impeachment não tem um fundamento jurídico de fato, ele se transforma num golpe político, embora o instrumento seja legal e constitucional. Quer dizer, veja o seguinte, Heródoto, o fato de existir uma lei, você não pode usar essa lei para punir um inocente, porque senão você vai estar cometendo uma injustiça. Então, eu vi até o próprio argumento do governador Alckmin dizendo, olha, o impeachment ele está previsto na Constituição. Tudo bem, ele está previsto, mas você pode usá-lo se tiver um fundamento para que ele seja usado. E tinha fundamento no caso do Collor? No caso do Collor, tinha fundamento. Existia uma série de elementos objetivos que foram apontados diante da evidência de que ele teria cometido crimes. Veja o seguinte, o paradoxo que nós estamos metidos. Por exemplo, a principal acusação que pesa sobre a Dilma não são as pedaladas do ano passado, porque essas não legitimam o impeachment. São as pedaladas deste ano. E o próprio Michel Temer, como os jornais divulgaram amplamente, ele assinou 7 decretos de pedalada fiscal, aumentando em 60 bilhões os gastos. Então, por que se caça a Dilma e por que não se caça o Temer? Então, nesse sentido, quer dizer, amanhã você pode levantar, quem quiser pode levantar a tese do impeachment do Temer, porque ele teria cometeu de fato o mesmo ato, que eu não sei se é crime ou não, aparentemente não, de que é acusada a Dilma. Então, você vai estar instrumentalizando a justiça, quer dizer, você tem 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito grave
para o futuro da democracia. Aldo, os nossos telespectadores internautas têm pergunta também para fazer a você? Pois não, Bárbara. Boa noite, professor Aldo. Boa noite. A maioria das perguntas que recebemos todos os dias é sobre a permanência dos políticos em seus cargos. Por isso, a pergunta do Ivan Campos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, representa essas questões. Ele diz o seguinte: qual a possibilidade do Temer e Cunha saírem dos seus respectivos cargos? Do Temer e do Cunha, o Cunha, do meu ponto de vista, já deveria ter sido destituído do cargo. Quer dizer, eu entendo que está havendo uma omissão do Supremo Tribunal Federal. As acusações que pesam sobre ele são gravíssimas. Em nenhuma democracia séria, o Cunha estaria no cargo que ele está, exercendo uma presidência da Câmara de forma completamente autocrática e ditatorial, manobrando e usando o cargo para se beneficiar e fugir da responsabilidade de responder um processo de cassação. Agora, eu acho que o Temer é um pouco mais complicado, quer dizer, o Temer, ele teria que, para ele sair, também deveria se abrir um processo de impeachment, eventualmente acusando das mesmas acusações que estão sendo feitas contra a Dilma. Mas como nesse momento, na verdade, o que menos importa para esses políticos que estão aí são as leis e a Constituição, quer dizer, nós vivemos diante de um jogo político monumental e brutal para ocupar o poder e oferir daí benefícios para grupos econômicos e assim por diante. Aldo, tem ouvido aí alguns líderes do PMDB, porque o PMDB tem muitos líderes, obviamente, dizendo que o PMDB faz aquilo que o povo quer. Que ele se mantém ali neutro, equilibrado, mas na medida em que há uma definição popular, ele então vai para o lado do povo. Isso é um discurso completamente hipócrita. Quer dizer, os partidos estão aí para terem oposições claras e definidas. Quer dizer, o princípio do partido político é ele tentar dar direção à política, direção ao país. Quer dizer, um partido que se diz que segue aquilo que o povo quer, ele não deveria existir, porque ele está completamente capitulando a essência do partido, que é dirigir, dar sentido e direção à vida política do país. Aldo, queria te perguntar uma coisa. Na Argentina ganhou o partido da direita. Na Venezuela ganhou o partido da direita. Aqui no Brasil, a esquerda acusa a direita de estar tramando um golpe. Isso é pendular? Não é pendular? A gente está fazendo ligação de coisa que não existe. Que avaliação você faz disso? Olha, aparentemente, a política na América Latina ela vem mostrando determinados ciclos. Nos anos 90, nós tivemos ciclos de governos liberais, chamados também neoliberais, como Fernando Henrique, o Menem na Argentina e assim por diante. A partir do ano 2000, tivemos a ascensão de uma série de governos e de partidos de esquerda ou de centro-esquerda. E veja o seguinte, Heródoto, nesse período, quer dizer, nós tivemos um boom das commodities, principalmente em função do grande crescimento da China. E enquanto esse crescimento existia, esses partidos de esquerda foram muito bem, os governos foram muito bem avaliados. Por exemplo, o presidente Lula saiu com 80% de avaliação positiva e assim por diante. E aqui no Brasil se constituiu o chamado jogo do ganha-ganha. O que é o jogo do ganha-ganha? Na medida em que havia um crescimento econômico consistente, o Lula dava para os ricos e dava também para os pobres. Quer dizer, isso, em certa medida, construiu a popularidade dele. E do ponto de vista da sua sustentabilidade política, ele fez uma aliança fundamentalmente com os velhos conservadores de sempre, com os grotões e assim por diante. Quando acabou o crescimento econômico, acabou também o jogo do ganha-ganha. E aí, nesse sentido, quer dizer, veio a crise fiscal, veio baixo crescimento e as forças se dividiram. Quer dizer, então os apoiadores de ontem desse esquema do PT, do jogo do ganha-ganha, são os seus inimigos de hoje. Parte do PMDB que apoiava o Lula e a Dilma estão contra agora porque alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Em última instância, a questão é quem vai pagar a conta. Esse é um elemento do pano de fundo da disputa política. Aldo, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.